Estamos de volta com o quadro Fala Comigo, Doutor HCB. E hoje, dois grandes convidados, Dr. Felipe Sodré e Dr. Túlio Lira, especialistas em ortopedia e traumatologia. Olá, doutores, é um prazer tê-los aqui no quadro. Então vamos lá à nossa primeira pergunta. Doutor, vamos então esclarecer para o público que está em casa como podemos diferenciar a ortopedia e a traumatologia. São a mesma coisa ou têm definições diferentes? Elas têm definições diferentes. São dois grandes grupos de atuação do médico ortopedista. E a traumatologia está relacionada diretamente ao trauma, como o próprio nome fala. As fraturas, as contusões, que aí onde ela linka também com a parte ortopédica, pensando em tratamento. Quando a gente fala em ortopedia, estamos falando das lesões de ligamento, lesão de tendão, lesão do ombro, lesão do joelho, porém não necessariamente associada à fratura. Os dois grandes grupos, as fraturas elas associam mais à traumatologia e as lesões ligamentares tendinosas se associam mais à parte ortopédica. Entendi, perfeito. Agora vamos fazer uma segunda pergunta para o Dr. Túlio Lira. Doutor, quais as causas mais comuns que você atende no seu dia a dia? Temos várias causas, dentre elas, vou especificar um pouco o grupo, né? Tem trabalhadores braçais, que sempre vem com o quadro de lombalgia, que é a dor na coluna, cervicalgia, que é a dor no pescoço, né? Problemas de quadril, muito comum essas dores em quadril, e isso acomete bastante. Tem um outro grande grupo que hoje não tem como ficar fora da tecnologia, que são os digitadores, caixas de supermercado, nós mesmos no dia a dia, às vezes não tem uma ergonomia adequada, então vem as síndromes compressivas. Uma delas é aquela síndrome que comprime um nervo mediano, que dá um formigamento na mão, começa no início à noite, por aí vai. Então, essas são as causas muito comuns. Além de dores em membros inferiores, tem uma também muito interessante, que é muito famosa, que é o esporão de calcânio. Muita gente em pé, sapatos inadequados, um conforto inadequado do sapato acaba causando essa dor. E também associado ao sedentarismo. Doutor, quais os avanços que você encontra hoje na área da ortopedia e traumatologia? Entendendo que a ortopedia sempre passou por avanços que foram marcos nos desenvolvimentos cirúrgicos, quando você me faz essa pergunta, o que vem mais à tona hoje é falar de medicina regenerativa, é falar com o uso de células-tronco. O que é isso? É você pegar uma célula, estimular para que aquela célula mude ou desdiferencie do tecido ou do meio que ela está embebido. Esse é o avanço, teoricamente, mais tecnológico em se tratando de tratamento. Porém, existem as cirurgias robóticas, existem as cirurgias guiadas, existem as próteses impressa em impressora 3D, que já faz milimetricamente para o paciente, e isso estamos falando da área do trauma. Da área de evolução, cirurgias guiadas, mínimo acesso, que chama de mini-open. Antigamente a gente estava acostumado, né, a ortopedia, ter aquela visão que tem que ter um acesso grande, uma incisão grande. Hoje a gente praticamente não trabalha com incisão grande, são acessos bem pequenos, são menos mórbidos, dispõe menos o paciente, menos tempo de cirurgia, sangramento é menor e o potencial de infecção cai muito. Dos avanços também a gente tem os avanços do material, desde o material simples com aço cirúrgico até o material de titânio, material de tântalo, uma espécie de uma liga metálica que limita o trabalho osso. E aí a gente tem esses avanços também nessa parte de material, que só somam, né? São procedimentos com materiais, com técnicas que só somam pensando em avanços. Perfeito. E essas técnicas, doutor, são utilizadas hoje no Hospital Central? São. Essas técnicas, elas são realidades. São realidades, então é um futuro distante, realmente ocorre. São realidades. Quando a gente fala de células-tronco, Barreiras hoje já faz alguns trabalhos com o pensamento de células-tronco. Não necessariamente que a técnica é o uso refinado de células-tronco, mas tem especialistas aqui que já usam o princípio da técnica. Quando a gente fala de cirurgia do trauma, sim, hoje a gente só opera com incisão pequena, que é o mini-open, e de preferência com material que agilize o processo cirúrgico. E hoje a gente trabalha muito com a realidade que são as cirurgias de vídeo, são as famosas videoartroscopias. As videoartroscopias são cirurgias guiadas por vídeo e elas são altamente empregadas nas reconstruções cápsulo-ligamentares. Um exemplo muito grande é a reconstrução do ligamento cruzado anterior, que é a famosa lesão do joelho do jogador, do atleta do final de semana, Sim. que ele estoura o ligamento cruzado anterior e aí essa cirurgia reparadora, reconstrutora, é feita por vídeo. Perfeito. Que no Hospital Central também realiza. Maravilha. Agora vamos fazer a nossa pergunta para o Dr. Túlio. Dr. Túlio, quais são os maiores desafios da especialidade hoje, atualmente? O desafio que eu vejo hoje é a nossa formação. Como um professor acadêmico que nós somos, e está preparando
tanto o médico clínico geral, para pelo menos ter uma noção básica, e nós também, dentro da residência médica, está refinando ainda mais a qualidade desse profissional que se propõe a fazer a residência médica, tendo em vista que a residência médica é o padrão ouro para qualquer médico, né? É uma pessoa que se predispõe a passar 3 anos vivendo intensamente o que é ser ortopedista e traumatologista mesmo. Então, assim, então esse é o desafio de trazer conteúdos novos, de adequar todo um sistema que às vezes a gente sabe que tem um déficit em uma área e em outra, fazer esse link com hospitais de fora da cidade, e isso que tem sido um grande desafio, e a gente, graças a Deus, tem conseguido almejar isso, e tanto é que a turma que tem, pelo menos formada aqui na nossa região, em Barreiras especificamente, tem dado os bons frutos. Maravilha, são bem qualificados, né, para o mercado. Com certeza. Doutor Felipe, sobre os tratamentos, né, mais comuns em fraturas ósseas e lesões articulares que são realizadas no Hospital Central. Quais são esses procedimentos que você mais realiza? Os tratamentos das fraturas, elas são determinados, lógico, pelo que a gente tem da energia do trauma, o que é encontrado no momento do trauma é como o paciente chega. Hoje a equipe da gente está pronta para operar 24 horas. Como é que eu te dou uma resposta mais direta? Nas fraturas, a gente dispõe de material para fazer as cirurgias minimamente invasivas, que são hastes, placas bloqueadas, e aí vem uma gama de técnica que está ajustada a esse material, e a depender também como esse paciente ele foi abordado, é fazer o que chama de controle de danos. O controle de danos, a gente trata o paciente, estabiliza e faz a programação das fraturas em segundo momento. Isso é um exemplo bem grande das fraturas de perna, coxa, antebraço. Quando você me fala de fratura articular ou lesão articular, a gente também cai em outro grande grupo. As fraturas articulares, elas requerem uma delicadeza ou uma fineza maior. Por quê? Quando a gente não mantém aqueles fragmentos da fratura articular bem fechadinho, bem justaposto, bem reduzido, é um paciente que pode ter um potencial complicação ou sequela. Porém, as lesões articulares, ela tem um grupo das lesões condrais, ela tem um grupo das lesões do menisco que está associada à lesão da articulação, ela tem a lesão do ligamento que está associada à lesão da articulação. É um grupo muito grande para ser explorado. Porém, diante da energia do trauma e como esse paciente chega, a gente determina na melhor maneira possível para conduzir o caso e tentar fazer o melhor da gente. Melhor desfecho, né, doutor? Isso aí. Ok. Então vamos lá, doutor Túlio, sobre uma abordagem no processo de reabilitação dos pacientes, né, pós-cirurgia ortopédica. Como funciona? Na verdade, eu e Felipe, a gente tem debatido muito isso. A abordagem do processo de reabilitação começa, na verdade, no pré-operatório. A gente sempre já vem orientando os pacientes, temos boas parcerias com ótimos fisioterapeutas aqui na região. E o que é isso? A gente quer diminuir a comorbidade desse paciente, preparar ele para um ato cirúrgico, mesmo ele estando em um ambiente hospitalar. Nossa unidade tem um fisioterapeuta que vai lá e começa a manter o trofismo que esse paciente tem ou evitar essa perda acentuada. Então, quando passamos por esse momento de um preparo pré-operatório adequado, a gente fica com uma certeza que vamos ser mais assertivos na reabilitação pós-operatória. Beleza, preparamos, operamos o paciente. Aí agora começa já uma reabilitação precoce. Não tem nada dessa coisa de, a não ser em casos excepcionais, de manter um membro imobilizado. Não, a gente já começa a recuperação desse paciente, a reabilitação desse paciente, até mesmo lá na própria maca da cirurgia. O paciente às vezes está cortado, a gente já orienta até algumas coisinhas. Orientamos familiares, conversamos familiares com o fisioterapeuta, para assim, ele ter essa rotina de reabilitação. É muito importante ter esse treinamento pós-operatório, porque muita gente pergunta, doutor, uma perna minha tá mais fina que a outra. Isso tudo é um processo. Tem estudos que falam que demora até de 1 ano, 1 ano e meio. E a gente também faz até uma certa suplementação com alguns medicamentos que ajudam nesse trofismo e dá esse melhor suporte para esse paciente desenvolver a funcionalidade dele o quanto antes. Voltar ao laboro, voltar a ser o que era aquela pessoa antes do trauma. Esse é o pensamento nosso quanto à reabilitação. Ok. Doutor Felipe, sobre mitos e verdades, né? Que a gente tem várias crenças populares, enfim. Eu queria saber a respeito disso. Mitos e verdades sobre a saúde óssea. Tem alguma comida, alguma crença popular que realmente você acredita que faz ou tem efeito no seu paciente? Existem vários mitos
existem várias crenças, existem várias rotinas, e aí dentro do manejo do paciente, a depender do momento que esteja o tratamento, tem alguns mitos do tipo comida. Existe comida remosa? Não existe comida remosa. Lógico que uma dieta ela bem embasada, uma dieta bem direcionada ajuda muito na recuperação desse paciente, ajuda muito no ganho do trofismo, ajuda muito na melhora dessa, digamos, qualidade óssea, mas não tem nada que vá de encontro sobre comida. Comer um ovo de galinha caipira, comer um camarão. Não tem. Em relação às crenças, em relação às culturas, que é bem característica de cada região, e aqui tem uma cultura que é bem interessante, né? Que é o uso do mastruz. Sim. A gente sabe que na medicina, não cientificamente falando, mas o mastruz tem uma propriedade anti-inflamatória. Perfeito. Também não estamos aqui para orientar que todos usem o mastruz, sim. mas tem a cultura enrustida das pessoas usarem. E aí é um cuidado que a gente tem que ter em relação à orientação, porque não só necessariamente o paciente ele usa o chá do mastruz, às vezes ele pega a folha da planta, macera, coloca na ferida, coloca casca, raízes, coloca enxofre, e isso é um vetor direto para infecção. Outra coisa que a gente tem que ter bastante cuidado, até que ponto tem interação medicamentosa com esse tipo de medicina, a gente também tem que ter esse cuidado e tem que ser bem esclarecedor para o paciente. Não estamos aqui na função de dizer para o paciente que não deve ser feito, mas que tem que ter um cuidado, e esse cuidado tem que ser acompanhado de perto. Por quê? Do mesmo jeito que o paciente pensa que está no benefício, colocar uma raiz, colocar alguma coisa na ferida, possa piorar, agravar o caso, chegando num ponto que a gente necessite abordar novamente o paciente e não garantindo o resultado. Sim, é verdade. E evita das pessoas usarem de forma indiscriminada, né? Justamente. Sem esse controle. Realmente, o mito abrange uma grande população e muita gente tem questionado também. Às vezes a gente está no ambulatório, se pode ter relações. Então, assim, o que a gente orienta? Tem que ter cuidado, né? Porque você está ali num processo de recuperação. E às vezes, algum esforço físico, pensando na área ortopédica, você pode perder sua cirurgia. Também tem isso, né? Então, tem que se ter um cuidado, tem que se entender que está num processo. Mesmo você tendo uma pessoa que está se locomovendo para todos os locais, você tem que ter o seu cuidado de um resguardo, tá? Então, pode fazer de tudo um pouco, mas com todo o cuidado e parcimônia que tem que ser no pós-operatório. Com cautela, né? Sim, sempre. Certo. Então, vamos para a nossa próxima pergunta. Doutor Túlio, qual a importância da ortopedia hoje na saúde do idoso? Bom, hoje, a gente sabe pelas leis, idoso é 65, 60 anos, mas para mim já até está ultrapassada, a minha opinião. Temos idosos ativos hoje com 80 anos, fazendo tudo, dirigindo, indo ao banco e tal. Então, assim, a nossa população está envelhecendo muito bem, graças a Deus, e graças ao avanço da saúde como um modo geral. Então, como os idosos hoje estão tendo uma qualidade de vida melhor e avançando no quesito da idade, a gente vem fazendo um trabalho, primeiro, preventivo, que é uma doença muito comum no idoso, é a osteoporose, uma doença osteometabólica silenciosa e afeta grande parte dessa comunidade, principalmente mulheres, tá? Pós-menopausa, o período pós-menopausa é muito cruel e é onde a gente tem que ter o maior cuidado em investigar essa paciente quando chega até a gente. Qual que é o intuito disso? A gente sabe que isso tudo onera o sistema, onera o paciente em si, com cuidados que só fazem remediar, mas não tratam diretamente. E aonde eu quero chegar? Se a gente faz um trabalho de prevenção, e a prevenção inclui investigar o quadro de osteoporose ou osteopenia, trabalhos em casa, tapetes, fazer todo o preparo da casa ao paciente, né, evitar colocar pisos emborrachados, um banheiro adequado, subir vaso, luzes de acesso ao banheiro, deixar ligado no período noturno, isso é interessante, camas, tentar ser camas mais próximas ao solo, e assim a gente tem um ganho muito expressivo. Tá? Orientar sempre também atividade física. Beleza, o paciente fez tudo isso, mas infelizmente, por alguma desordem, chegou e fraturou. Qual que é o problema? Porque a maioria desses casos, a fratura que é inerente nesses casos são duas. Uma é o rádio distal, que é a mais comum, e outra é a fratura do quadril, a fratura do fêmur proximal. E é uma fratura que a gente sabe que o fêmur é um osso longo, muito vascularizado e sangra muito. Então gera-se uma urgência para se operar esse paciente o quanto antes. Já é sabido, quando o paciente adentra o hospital, em torno de 3 dias que não realiza essa cirurgia, é uma queda muito expressiva na sua reserva fisiológica, o paciente começa a desorientar,
tá? Então, o que a gente faz lá no Hospital Central? Tentar dar viabilidade o quanto antes. Seja uma artroplastia, que é a remoção desse fragmento ósseo, que ele vai morrer por falta de suprimento sanguíneo, e coloca ali um material para repor a articulação. E no outro dia, a gente já senta o paciente no leito, já coloca em pé, já conversa com o fisioterapeuta, faz todo o trabalho já que eu já falei anteriormente. Ou, às vezes, até uma osteossíntese. Às vezes a gente tem um paciente que aí entra nos critérios. O paciente é idoso, 60 anos, é um corredor. Sim. Por algum acaso, quebrou ali o quadril, quebrou uma fratura transtrochanteriana, uma fratura do fêmur proximal também. E a gente consegue fazer o que a gente chama de osteossíntese, que é operar o paciente da mesma forma, mas não há uma substituição do osso por alguma prótese, entendeu? Entendi. Então a gente tenta abordar isso de forma precoce para dar uma melhor sobrevida a esse paciente. Sabemos que um pós-operatório de um paciente desse requer muito cuidado. Já tem estudo que falam, um paciente idoso com fratura do quadril, se não exercitar, se não procurar uma reabilitação adequada, 50% irão a óbito em um ano. E 50% deixarão de andar. Isso é uma média, tá? Pode ser um pouquinho mais, não é por isso a gente tem que todos se acercar de todo o cuidado para esse cliente. Perfeito. Então, que a gente tem que entender que todas as medidas que são feitas e que o Dr. Túlio citou, elas estão no protocolo de prevenção. A saúde óssea do idoso, ela é pautada em prevenção. Para quê? Para que o idoso não tenha a fratura. Então, quando a gente fala de ambientação, de luz, do piso, altura da cama, como é que esse idoso ele é acolhido no lar, quem cerca esse idoso desses cuidados, a gente está falando de prevenção. Quando a gente fala de osteoporose, o que é que a gente tenta fazer e tenta com as medidas de prevenção, medidas medicamentosas, tratamentos adjuvantes como fisioterapia, é para que, de fato, eu mantenha uma estrutura desse arcabouço ósseo ou dessa densidade desse osso para que não tenha tanta perda. A gente sabe que a evolução é que tenha, então a gente sempre tenta trabalhar com o tratamento de prevenção. Quando o Túlio me fala de pacientes de 60 anos, 70 anos, mas que é aquele paciente ativo, que é que a gente percebe bastante hoje, que a idade cronológica desse paciente, ela não necessariamente está relacionada à idade fisiológica. Sim, né? Como existem pacientes de 70, 80 anos bem ativos, Sim. Existem os pacientes que não têm esse vigor físico todo. Porém, a tendência da população é um envelhecimento com mais qualidade. E aí a gente vai ter esse paciente com mais vigor. Porém, a prevenção ela tem que estar sempre embutida no pensamento do tratamento da gente. Doutor Felipe, sobre os tratamentos infiltrativos, né? Hoje a gente sabe que, infelizmente, é abordado com diversos profissionais. Eu quero saber a respeito da questão dessa infiltração com ácido hialurônico, como funciona, quem deve realmente estar realizando esse tipo de tratamento. O tratamento por infiltração é uma das vertentes e uma das maneiras de abordagem para o controle da dor daquele paciente. Sim. Dentro do processo de infiltração, a gente tem várias vertentes e o que é uma gama muito grande que você pode usar. Dentro do corticoide, um ácido hialurônico que a gente chama de viscosuplementação. Essa viscosuplementação, ela tem especificidade para articulação, ela tem um peso molecular que ela tem que ser específico para o joelho, para outra articulação. Isso tem que ter um cuidado muito grande. O que é que a gente está observando hoje no cenário é uma banalização muito grande de indicação e superindicação por profissionais que não são habilitados. E aí cai num viés que é de extremo cuidado e, digamos assim, sensibilidade. Por quê? Da maneira que o profissional ele possa ter uma boa intenção de momento, existe risco. E o risco que é mais inerente é a infecção. Não é só você pegar, infiltrar e achar que está ok e cobrar um valor, sendo que você não tem aquela habilidade ou você não tem uma certificação para fazer aquele procedimento, né? E aí o que a gente vê muito nos consultórios de higiene são os pacientes que não melhoram, ou são os pacientes que foi abordado por um profissional que não tem a habilidade, né? Isso é interessante porque assim, todo mundo você vê que tem um boom na corrida e no ciclismo. Sim. Isso é bom. Só que e gera essas lesões para quem vai treinando. Acontece. O que acontece? A pele tem uma microbiota, tem uma bactéria na pele, é normal. Para todo ser humano tem isso, só que isso a gente vive em conformidade com isso. Quando você faz, principalmente, um procedimento, não usa luva estéril, não faz a asepsia, antisepsia, todos os cuidados que tem que ter de um profissional que resguarda a saúde do paciente,
pode acontecer esse quadro, que é essa infecção na articulação, que é a pioartrite. Essa bactéria inoculada na articulação, ela vai comer todo o osso ali e acabou essa articulação. Não tem conversa. Além de sinovites, que acontece muito. Outra coisa, que além da viscosuplementação, que é o padrão ouro, muita gente fala, vou infiltrar. Pega um corticoide que vai lá e injeta dentro da articulação. Realmente, o corticoide é um anti-inflamatório que vai melhorar a dor durante aí 15, 30 dias. Tem uns corticoides de depósito que demoram até 30 dias no corpo. Só que no próximo mês, o mesmo corticoide que melhorou, ele está corroendo tudo que é de estrutura moles, menisco, ligamentos, cápsula, tudo. Então a dor vem dobrada. Então o efeito rebote muito pior. Pacientes com diabetes, altera o diabetes, dificulta a cicatrização. E aí começa a bola de neve negativa que eu sempre tenho falado. Tá? Sim. Então, procure profissional, procure gente que trabalha com qualidade, cheque o produto se realmente vem lacrado, tá? Porque não é brincadeira isso é um problema até de saúde pública. Outra coisa interessante, eu tenho água no joelho, eu tenho que drenar essa água. Realmente, se drena, faz a punção articular. Mas tem que saber quando fazer, porque não é só por causa de um edema leve que você está andando que eu tenho que drenar. Então você pode, ele já está um processo inflamatório. Eu ainda vou causar um trauma que é a agulha passando ali. Pode ser também que gere um quadro infeccioso. E aí gera toda essa cascata negativa que eu acabei de falar. Perfeito. Inclusive, entra também a questão do local onde deve ser feito, né? Local também, óbvio, né? Com todas as medidas de segurança, um hospital e com um profissional adequado fazendo. Pessoal, agora, para finalizar, eu quero perguntar aos dois diretamente. Carnaval chegando. Então, temos que ter esse cuidado redobrado. Então, a gente sabe que para curtir carnaval, tênis, cuidado, infelizmente sabemos que mulheres gostam de botar um saltinho e tudo mais e tem que ter esse cuidado. Quais as orientações para o carnaval que vocês podem dar? As ações pro folião é que de fato use um calçado mais confortável, uma roupa mais confortável por causa também do calor. Porém, mulheres que gostam de usar salto, a gente sabe que aumenta os índices das lesões contusionais do tornozelo, que são as entorses, as torções, e que essas vêm também associadas às fraturas. Outra coisa, quando a gente fala em carnaval, são os índices de acidentes por motocicleta, né? Sobem bastante e a energia do trauma do acidente da motocicleta cada vez mais ele está sendo exponenciado. Falando a grosso modo, as pessoas estão andando com velocidades muito acima do permitido. Verdade. São fatores que modificam total essa abordagem e evolução do paciente, pensando no caso na área da traumatologia. A gente está com um serviço aberto de sobreaviso, de urgência e emergência no Hospital Central 24 horas. No carnaval a gente está aí preparado, claro. Não queremos recebê-lo de certa forma na questão desse trauma, mas se precisar, a gente está toda com a equipe preparada lá para abordar da melhor forma, dar o melhor segmento para esse caso. O melhor acolhimento, a equipe altamente treinada, material à disposição e o que precisar, o nosso grupo está aí para somar e oferecer o melhor da qualidade da ortopedia e da saúde, junto com o hospital. Perfeito, perfeito. É isso, pessoal. Então curtam e compartilhem e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal.